Oi, tudo bem? Meu nome é Cíntia e eu vou contar para vocês a minha experiência com a frontoplastia. Eu procurei saber sobre a frontoplastia no YouTube e eu vi vários vídeos de várias meninas que falavam sobre algumas médicas e médicos que estavam no estado de São Paulo, na verdade na capital. E eu achei um pouco longe para poder ir para lá, que eu moro em São José do Rio Preto, e conversei com meu esposo a respeito. A primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta. Eu liguei na Santa Casa e marquei uma consulta no setor de cirurgias. Bom, eu marquei uma consulta com o Dr. João Mateus Fraves Rodrigues. A primeira consulta que eu marquei foi para saber sobre o implante capilar, porque eu não tinha noção de outra cirurgia a não ser o implante. Só que quando o médico me atendeu, ele mediu a minha testa e ele viu que eu tinha acho que uns 8,5, 9 centímetros. E ele explicou que a maior parte das mulheres tem de 6, acho que de 5 a 6 centímetros de testa. Bom, eu percebi quando conversei com ele que eu não ia poder implantar cabelo em qualquer lugar, porque ele me explicou que a gente tem linha de expressão, que são essas linhas aqui, ó. E até onde tem linha de expressão, não pode implantar cabelo. Porque se você implantar cabelo em cima dessa linha de expressão, quando você falar, minha filha vai dar risada. Quando você falar, o cabelo vai conversar com você. Então não pode implantar cabelo nessa linha. Eu já fiquei um pouco chateada, porque como a minha testa era muito grande, ela ainda tá um pouco maior do que no padrão, mas assim, ela tá pequena perto do que era. Como ela era muito grande, eu não ia conseguir ter muito sucesso, porque só podia implantar muito pouquinho, bem no começo. Não era aquilo que eu queria. Então eu continuei procurando na internet, eu achei vários vídeos de algumas meninas que fizeram a frontoplastia, que na verdade, de uma forma simples, explicando de uma forma simples, é o abaixamento dessa linha capilar. Tá? Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada, eu queria ir para a capital, para São Paulo, porque eu ouvi falar que existem poucos profissionais no país que fazem essa cirurgia. E depois eu percebi com essa experiência que eu tive que não é verdade, que São José do Rio Preto é um lugar excelente para fazer esse tipo de cirurgia, que nós temos profissionais de primeira linha. Fui muito bem atendida. A cirurgia, ela durou em torno de 4h30. Eu demorei um pouco para acordar, mas foi um sucesso. Eu escutei o médico falando que tinha sido um sucesso. Eu já fui fazer a cirurgia ciente de que não ia ser um milagre, que ia poder diminuir um pouco e não muito, o quanto a pele suportasse esticar e fosse possível, na medida do possível, não era um milagre. Então assim, eu fui bem ciente de que se não melhorasse muito, eu já ia ficar satisfeita por ter tentado. Na verdade, eu tô fazendo esse vídeo porque eu passei muito tempo da minha vida sofrendo com esse tipo de situação. Porque a minha testa era muito grande, então eu colocava franja, eu tampava, eu colocava a franja de lado. Teve uma época que eu usei tanto creme no meu cabelo para ele ficar de lado, que ele começou a cair, vai apodrecendo a raiz do cabelo. Então assim, eu acho muito simples divulgar, apesar de eu não ter experiência nenhuma com fazer vídeo. Quem tá fazendo é minha filha, ela tem experiência, eu não tenho. Eu sou uma pessoa vergonhosa, eu tive dificuldade de falar, mas eu acho importante se expressar para que outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei a minha vida inteira possam encontrar um caminho. Foi o que aconteceu comigo quando eu assisti esses vídeos. Bom, o primeiro passo, você assistir os vídeos, você entender como funciona, para realmente decidir se você quer fazer a frontoplastia ou não. Depois procurar um bom profissional. Eu vi vários vídeos e eu vou falar da mesma forma porque eu achei muito interessante. O certo é você pesquisar bastante, porque tem que ser um bom profissional. É uma cirurgia que fica cicatriz, tá? Então é uma coisa delicada e não tem muito como esconder se você quiser utilizar o cabelo todo para trás. Então assim, tem que ser um bom profissional. Eu conversei muito com o meu médico, eu fiz umas 2 ou 3 consultas antes da cirurgia. Eu pesquisei bastante e eu estava realmente decidida que ia fazer a frontoplastia. Tá? Em relação a existirem poucos profissionais que fazem a frontoplastia, isso não está dentro da minha alçada, eu não vou nem discutir. Só que o que eu descobri foi muito importante, que em São José do Rio Preto, onde eu moro, existem profissionais excelentes. E esse doutor que me operou, que a minha filha vai colocar o nome dele certinho na descrição do vídeo, para vocês verem, ele é um excelente profissional. O nome dele é Dr. João Mateus Fraves Rodrigues, como eu tinha falado no começo do vídeo.
Em primeiro lugar, o atendimento foi excelente, a recepção no consultório. Ele conversou comigo com muita paciência, com muita simplicidade, humildade, isso me deixou confortável, porque a gente tem aquela dificuldade, quem tem a testa um pouco grande, tem uma certa dificuldade que alguém erga seu cabelo, que alguém te olhe de lado no perfil. Então assim, eu não tenho um perfil bonito, foi muito delicado para mim, eu senti vergonha, mas a forma como ele me atendeu foi tão humana, foi tão humilde, foi tão sincera. Até o meu esposo falou isso, falou: nossa, esse médico, ele é um excelente profissional, me deixou confortável. Em primeiro lugar, ele me ofereceu o implante fio a fio, mas depois eu fui na segunda consulta e eu expliquei para ele o porquê. A gente tiraram várias fotos do meu perfil, eu ergui o cabelo, mostrei para ele. Tinha uma outra doutora, que é a doutora Eliane, que estava junto com ele, concordou. Naquele momento entrou em comum acordo com ele que para mim seria melhor fazer a frontoplastia primeiro, e se depois, porventura, eu quisesse fazer alguma outra coisa, um implante fio a fio, no futuro tudo bem, mas primeiro eu tinha que moldar o rosto. Então assim, o atendimento, a equipe, o profissionalismo, tudo isso me deixou muito confortável para fazer essa cirurgia. Eu decidi meio que do nada, porque eu passei a minha vida inteira sofrendo com isso, mas eu não imaginava que existia essa cirurgia, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Muita gente não faz nem ideia de que é frontoplastia, nem de que existe isso, né? Então assim, é importante ter conhecimento em relação a isso. A cirurgia, ela foi simples, demorou um pouco para eu poder voltar da anestesia. Eu senti um pouquinho de dor, sim, nos primeiros dias eu fiquei um pouco inchada. Tem um vídeo do hospital, minha filha vai colocar depois, ela vai editar. É 10 horas agora, né? 9 horas. Bom dia. Eu tô me recuperando no segundo dia da cirurgia. Eu operei ontem. Eu entrei na sala de cirurgia. Que horas, amor? 6. Posso mostrar você? 6. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. E eu saí 3. 3 horas da tarde. Tô me sentindo bem agora. Só tô sentindo uma pressão na cabeça, mas tô me sentindo bem. Eu tô melhor. Vou deixar esse vídeo gravado para poder passar adiante depois o resultado. Que eu sei que tem muita pessoa que sofre com o mesmo problema que eu. Posso dizer que eu sofria. E que existe uma esperança para todas essas pessoas. Eu vou desligar porque eu ainda estou cansada. Depois que eu tirar a faixa e o pós-operatório em casa, eu vou filmar de novo. Mas eu vou ser bem honesta, eu não sei filmar. É só para as pessoas que tiverem curiosidade da cirurgia saber que não é impossível, que é algo possível. Tá bom? Um beijo. Eu fiquei bem roxa, bem inchada. Na verdade, ele fez alguns procedimentos também na minha pele. Ele não fez só a frontoplastia. Eu paguei apenas pela frontoplastia, mas ele fez outras melhorias. Então, assim, foi muito humano da parte dele. Ele tirou as manchas durante a cirurgia. Ele me perguntou, eu autorizei, e foi assim, isso foi cortesia. Ele não cobrou por isso. Ouvi falar de outros valores, mas foi bem em conta. Eu não paguei um valor muito alto pela frontoplastia, apesar de a equipe médica, o lugar onde eu fiquei internada, ser um lugar maravilhoso. Tá? Então, assim, eu acho que valia muito mais e consegui realizar um sonho, porque foi na medida do possível para mim, mas valia muito mais. Em relação a valor, depende de cada pessoa. O que eu paguei ficou numa média de uns 7.000, 7.100. Tá. Tem alguns detalhes, por exemplo, de hospital eu paguei 3.200, anestesista R$700 e equipe cirúrgica 3.200. Então ficou um total de 7.100. Tá? No dia da cirurgia, no dia anterior, eu fiquei das 11 horas sem comer em diante, das 3 da manhã sem beber água, até as 3 eu pude beber água.
Fui lá para as 6 da manhã, eu estava lá na porta da Santa Casa. Quando deu 6, já fui recebida. Nós entramos, eu tirei toda a roupa, todo o material metálico, brinco, piercing, tudo. E essa pessoa me trouxe a roupa que era para eu vestir, tirei meia, estava frio, tirei tudo e fui para dentro do centro cirúrgico. Chegando lá já tinha um pessoal, uma equipe, que eu não me lembro quantos, mas foram várias pessoas. E fui muito bem recebida, tanto pelo doutor, como pelas enfermeiras que estavam lá, como pelo anestesista, uma equipe super acolhedora. Eu me senti tranquila, sou uma pessoa que tem muito frio, mas trouxeram cobertor, trouxeram algumas mantas para me cobrir. Eu fiquei super à vontade. O doutor, ele fez algumas anotações na minha testa, ele marcou certinho. E antes de fazer a cirurgia, ele me mostrou, pegou o celular dele, o tablet, me mostrou, falou, o que a gente consegue fazer é isso, mostrou certinho para não ter expectativa maior do que ele poderia fazer. E na verdade, ele superou todas as minhas expectativas, minha, do meu esposo, de quem viu a cirurgia, gostou. E aí, logo depois, eu já tomei anestesia e apaguei. Pós-operatório, quando eu acordei, eu ainda estava bem lenta, assim, eu não estava com dor exatamente, mas eu senti uma pressão muito grande na cabeça, como se eu tivesse de capacete. As pernas estavam com umas botas, né, compressoras, elas apertam, soltam, para a circulação continuar ali, não ter nenhum problema de circulação. Tomei remédio para dor, de imediato já me passaram remédio para dor. O que eu senti foi fome, muita fome, como se meu estômago estivesse no fundo, lá no fundo, no chão. Eu queria comer e não podia, então a única coisa que me incomodou mesmo foi a fome e a sede, bebi muita água. Eu fiquei no hospital até o outro dia, umas 11 horas, o doutor João já passou, ele tirou a faixa que estava na minha cabeça, movimentou, viu que estava tudo bem e me deu alta. Explicou certinho o que eu podia fazer, o que eu não podia. Bom, tinha que ficar um pouco em repouso, né? Eu já tinha lido toda aquela documentação para fazer alguns movimentos devagar, porque no começo ia ficar meio dolorido. Bom, fiz um repouso completo. Minha filha, minha mãe, meu esposo, todos eles cuidaram de mim. Uma semana assim, em repouso, quietinha, tentei não fazer força. Depois eu liguei lá e falei com o Dr. João, ele me liberou algumas coisas e eu comecei a me movimentar devagarinho. Não tinha nada que não podia fazer, só não podia fazer excesso. O que não podia fazer era amarrar o cabelo para trás e deixar bem apertado. Então assim, não amarrei o cabelo. De imediato podia lavar o cabelo. Chegou em casa, ele falou, já pode lavar. Eu fiquei um pouco com receio. Minha mãe falou, ai, não mexe muito, porque tava cheio de ponta aqui ainda. Mas dá para lavar a cabeça normal, é vida normal. O que incomoda mesmo é a anestesia, que tem uma reação de enjoo, fica com náusea. Dor de cabeça não é dor de cabeça, é compressão. Sim, por muito tempo eu senti compressão. Senti os pontinhos esticarem, foi cicatrizando muito rápido. Me alimentei muito bem, então cicatrizou muito rápido. Bom, resumindo, essa foi a minha experiência com a frontoplastia. Eu achei uma cirurgia simples, né, um pouco delicada, mas se você escolher um bom profissional, como eu escolhi, né, como o Dr. João, vai dar tudo certo. A questão é pesquisar um bom profissional, saber se onde você mora tem detalhe. A gente planeja ir para uma cidade longe para fazer a frontoplastia. A médica que faz a cirurgia, ela quer tirar, ou o médico, ele quer tirar os pontos, ele não quer que outro profissional faça isso. Então, assim, você tem que se hospedar em um lugar, tem que planejar todo esse tempo que você vai ficar lá e tem que ver se compensa. No meu caso, eu estou em São José do Rio Preto, aqui é praticamente centro de medicina, então eu não precisei sair daqui para ir em outro lugar. É um lugar excelente para isso. Não tenho experiência com vídeo, então se eu esqueci de falar alguma coisa muito importante, se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, eu respondo. Qualquer dúvida mais específica, eu vou deixar aqui o contato do Dr. João Matheus, que foi o cirurgião que me operou, e aí vocês podem entrar em contato com ele, marcar uma consulta e tirar as dúvidas de vocês. Vão ser muito bem atendidos, podem ficar tranquilos que ele é um excelente profissional. Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. Se não conseguir, é só deixar comentário que a gente responde, tá? E até mais. Se eu fizer algum outro procedimento cirúrgico, eu faço outro vídeo falando pra vocês. Bom, a minha cirurgia, ela ficou bem discreta. Dá pra ver aqui, ó, a cicatriz, tá vendo? Aqui. Tá meio amarelinho, mas não é da cirurgia, é porque eu uso shampoo com curcuma, então fica amarelo. Mas a cirurgia mesmo cicatrizou muito bem, ó, tá vendo? Eu já tô passando a mão normalmente no cabelo, tá vendo?
Meu cabelo caiu um pouco, mas não caiu assim muito, caiu normal, da mesma forma que eu tomava banho, lavava e caía. E eu tô usando um produto chamado minoxidil. O doutor passou para fortalecer esses fiozinhos que estão crescendo aqui na frente, porque eu já tinha uma entrada muito grande, então para não ter uma queda aqui e ficar um buraco, ficar aparecendo essa falha. Mas do resto, meu cabelo não caiu, a quantidade tá a mesma, ele até deu uma crescida, tá? E uma dica muito importante que eu não sei se vocês vão utilizar, quem decidir fazer a brontoplastia a alimentação tem que estar aqui, ó. Fruta, verdura, sopinha de inhame. Eu como muita coisa saudável, então ajudou bastante. Se alguém me perguntar se eu faria de novo, eu faria, porque muda a vida da gente. Bom, meu cabelo caiu, ainda tá caindo, tá? Mas, assim, tá melhorando. O importante é se alimentar muito bem, fruta, verdura, suco, o que vocês puderem. Fazer o repouso certinho, tá? Agora eu já tô liberada, já tô andando de bicicleta, já tô resolvendo tudo que eu preciso, mas assim, com certo cuidado, ainda sol, nem pensar. Protetor solar na cicatriz, no rosto, bonezinho, parecendo louca. Mas o importante é não tomar sol na cicatriz. Vou mostrar como ficou, vou movimentar o cabelo pra vocês terem uma noção, porque eu vou pedir pra minha filha pra ela colocar o antes e o depois. Tá, assim, pra mim é difícil postar essas outras fotos, porque eu não me sentia bem da forma que eu tava. Mas o importante é poder ajudar o próximo e não sair bonita na foto. Essa é a verdade, né? Então vamos lá. Começando. Ó, a cicatriz, ela tá daqui, tá vendo? Tá vendo aqui onde eu tô passando o dedo? Daqui até aqui. Hoje eu consigo movimentar bem o cabelo, tá vendo? De um lado pro outro, ó. Isso, tá vendo? Ó. Puxar, aí, viu? Aqui é um lugar que eu tenho uma entrada bem grande, só que ainda bem que eu mostrei a entrada que eu lembrei. Eu tô usando um produto que chama minoxidil. O doutor Matheus passou pra mim. E aqui tá cheio de cabelinho novo. Tem um monte, tá vendo, ó? Cresceu super rápido. Então, assim, essa parte aqui vai ser uma parte que eu vou ter que trabalhar bem o minoxidil, tá vendo? Pra poder completar essa entrada que eu tenho, que era, na verdade, essa entrada era bem pra trás aqui, né? Só eu via, porque sempre tava com o cabelo escondido. Agora, desse lado aqui, também tem essa entrada, tá vendo? Só que ela é menor do que ela era, aqui tá a costura, não tem mais ponto, não tá costurado, só tá a cicatriz, tá? Aqui na frente, onde eu fiz a cirurgia, tá vendo? Tava meio pretinho, tem uns pontinhos, aí eu fui bem perto do espelho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fui bem perto do espelho e eu vi que tinha cabelinho em cima do corte. Eu ouvi falar que depois que corta não nasce cabelo, mas inacreditavelmente tá cheio de fiozinho bem em cima do corte, tudo espetadinho. Então, assim, é isso. Não tem muito segredo, tá? A gente se sente satisfeita. Vai melhorar 200%. Eu vou modificar meu rosto por inteiro? Não. É uma cirurgia para diminuir a testa. Então, assim, quem não é fãzona de coração da sua própria testa, procura saber sobre a cirurgia, se informa bem, porque vale super, sabe? É importante, você precisa. Às vezes eu tava lá no meu trabalho, suada, cansada, e eu queria erguer o cabelo e amarrar ele pra cima, e não amarrava, porque eu ficava pensando, ai, mas as pessoas estão olhando, fulano tá vendo, e sabe, aquela situação que a gente não se sente satisfeito. Então o importante é você fazer. Pai bola, toma coragem, faz a cirurgia, muda a forma como você pensa em relação a você mesmo, e aí você muda o mundo ao redor. Tá todo mundo fica feliz junto com a gente, tá? Vídeo, mas eu acho que esse vai ser o único vídeo do canal, porque
Eu não tenho muita afinidade com fazer vídeo, é minha filha que vai editar, tá bom? Então, um beijo pra vocês. De todo meu coração, que esse vídeo possa ajudar muita gente que tem o mesmo problema que eu tinha, tá? E vai dar super certo.